Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos apresentar as primeiras unidades do livro didático, que correspondem a uma parte do módulo 1. O objetivo é ser sucinto e comentar apenas os principais detalhes sobre esse material introdutório a respeito de algoritmos e programação de computadores. Inicialmente vamos falar sobre duas definições de algoritmos. Veja a primeira, inclusive no slide. Algoritmo é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Pois bem, por que sequência? Porque todo algoritmo precisa estar formulado de forma sequencial, conforme o problema a ser resolvido. Similarmente às atividades corriqueiras do dia a dia, como atender um telefone, já exige uma sequência de passos para que consigamos logicamente atingir esse objetivo. No caso do atendimento do telefone, precisaríamos apanhar o telefone, talvez olhar quem está nos ligando, apertar um botão para dar início ao atendimento e assim por diante. Ou seja, é necessário uma sequência de operações. Os passos, porque é preciso que as tarefas sejam particionadas em atividades menores, compondo a atividade como um todo. Similarmente, o que foi comentado em relação ao atendimento telefônico. Quanto ao objetivo, isso já é natural, pois se um algoritmo está sendo escrito, existe uma finalidade para a construção dele. A outra definição diz o seguinte: algoritmo é a especificação de uma sequência ordenada de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garantindo a sua repetibilidade. Em complemento à definição anterior, agora tem-se uma palavra que expressa um dos aspectos importantes em programação de computadores, que é a possibilidade de repetir determinados processos e ainda reutilizá-los sempre que necessário. Isso significa, a partir do momento que um algoritmo é escrito, testado e aprovado, ele pode ser concretizado em um programa de computador para ser usado sempre que for necessário e quantas vezes for preciso. O simples fato de vocês estarem assistindo esse vídeo é o exemplo de reutilização de um processo, pois o vídeo está sendo executado em um computador que requer um programa para ser assistido e tantas vezes quantas vocês quiserem. Pois bem, então vamos definir o que seria um programa. Programas de computador são formulações concretas de algoritmos abstratos baseados em representações e estruturas de dados específicas. Existem outras definições da literatura, mas essa expressa muito bem o que é um programa. Resumidamente, pode-se dizer ainda que é a concretização da sequência ordenada de passos de um algoritmo que resolve um determinado problema e passa a ser um código computacional. Antes de falarmos nas representações e estruturas específicas de dados, que é a definição que se refere, vamos nos situar aonde os programas que serão resolvidos na disciplina serão escritas e, principalmente, em qual nível de linguagem de programação. Basicamente, são 4 os níveis de linguagem de programação, tanto do ponto de vista histórico como operacional. Vejam o próximo slide. A classificação: linguagens de máquina, primeira geração, linguagens de assembly, montagem, segunda geração, linguagens de alto nível, terceira geração, e linguagens de quarta geração. Sintetizando, a linguagem de máquina é aquela em que cada instrução é formada por um comando numérico, que ativa diretamente os dispositivos eletrônicos do computador. É a linguagem concebida historicamente com os primeiros computadores, mas faz parte da arquitetura dos computadores atuais, logicamente com as devidas variações e evoluções. Como o acesso é numérico, dificulta a programação. A evolução veio com a linguagem assembly, em que os códigos numéricos passaram a ser acessados de forma simbólica, por meio de palavras tais como load, store, move e outras. Mas mesmo assim, os programas ainda eram demasiadamente complexos, o que dificultava o entendimento e a própria relação de apenas um comando de máquina para cada instrução simbólica
torna os códigos extensos. Com a contínua evolução da informática, mais precisamente em termos de linguagem de programação, surgiu a ideia de estabelecer a relação de um comando simbólico para várias instruções do computador, cujas linguagens foram definidas como de alto nível. Nesse nível de linguagem de programação, que a disciplina será desenvolvida por meio da linguagem Pascal e o ambiente chamado Pascalzinho, sobre o qual falaremos em outro momento. Com relação às linguagens de quarta geração, uma das principais características é o fato delas terem a capacidade de gerar códigos de programas automaticamente, aplicando a técnica denominada RAD, Rapid Application Development, ou desenvolvimento rápido de aplicação, e o uso de programação orientada a objetos. Isso não significa que não é necessário programar. Pode-se resumir que o uso do código é mais intenso. Por exemplo, pode-se usar as interfaces do sistema operacional, como as janelas do Windows, de forma automática e outros recursos. As linguagens de quarta geração não são o nosso foco, mas outras disciplinas do curso vão abordar esse assunto com mais detalhes. Voltando à nossa sequência de conteúdo. Agora vamos falar sobre compiladores e interpretadores. Veja o próximo slide. Compiladores são programas de computador especialmente projetados para traduzir programas escritos em linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, gerando um arquivo chamado programa objeto. Em seguida, outro processo, chamado de link-edição, gera o programa executável. Para ficar mais fácil de entender, seria o aplicativo em si. Quando falarmos do Pascalzinho, você vai perceber que todo esse processo acontece de forma automática no ambiente de programação. Os interpretadores também são programas especialmente projetados para traduzir programas em linguagem de alto nível, mas não é gerado o programa executável. O próprio texto do programa, ou seja, o código-fonte, é utilizado para a execução do programa. É uma modalidade que não será utilizada na disciplina. É importante saber que cada linguagem de programação possui os seus próprios compiladores ou interpretadores, e isso pode diferir entre os diversos ambientes de programação. Lembrando que, no caso, será a linguagem Pascal e o Pascalzinho como ferramenta de programação nessa disciplina. Visto os detalhes iniciais sobre os algoritmos e a relação deles com as linguagens de programação, vamos agora comentar como os algoritmos podem ser representados. Então, temos três formas básicas: a descrição narrativa, o fluxograma convencional e pseudocódigo, linguagem estruturada, Portugal. Descrição narrativa, como o próprio nome expressa, é a ideia de descrever como resolver, algoritmicamente falando, um determinado problema, mas em linguagem natural. Nessa modalidade, por mais que as características computacionais ainda não sejam detalhadas, é um modo útil de expressar as ideias para um futuro programa. Pode-se afirmar que, com o avanço da disciplina, você passa a pensar computacionalmente na resolução dos problemas. Daí, a forma de escrever narrativamente um problema passa a ter mais detalhes, ou seja, a experiência enriquece a forma de escrever. Já o fluxograma é um modo de detalhar o algoritmo de forma mais próxima ao computador, por possuir um padrão nas figuras que expressam detalhes físicos do computador, como, por exemplo, onde ocorrem os processos de entrada e saída de dados. É considerado uma forma intermediária entre a descrição narrativa e o pseudocódigo, também chamado linguagem estruturada ou Portugal. A linguagem estruturada é o principal foco da disciplina, pois é a forma de representar algoritmos que possui todos os requisitos que a linguagem de programação necessitam, tais como declaração de variáveis com os respectivos tipos e as instruções e comandos similares aos usados em linguagem de programação. Resumidamente, a escrita de algoritmos em pseudocódigo tem como proposta ser genérica e de fácil transcrição
para programas nas mais diversas linguagens de programação, pois é similar à forma como os programas de computador são escritos. Nessa disciplina, o formato de algoritmo a ser usado é o Portugal, sendo então as instruções em português, e com sintaxe similar às da linguagem de programação Pascal, destacando que sintaxe corresponde à forma como os comandos e instruções devem ser escritos. De forma geral, você vai perceber que a diferença significativa do Portugal em relação ao Pascal é a tradução dos termos em português para o inglês. A vantagem de padronizar como o Pascal será uma maior facilidade quando da codificação dos algoritmos na linguagem. Na literatura, podem ser encontradas algumas variações de formatações do Portugal, mas são muito sutis e de fácil compreensão, principalmente quando já se conhece uma forma geral de representar algoritmos, como exemplificado no slide a seguir. Algoritmo, nome do algoritmo, var, declaração de variáveis, início, corpo do algoritmo, fim. É fundamental que você memorize esta forma geral de representar o algoritmo, pois no decorrer da disciplina, em diversas atividades, vai precisar dela para desenvolver as tarefas solicitadas e também nas avaliações da disciplina. Um detalhe que possivelmente você percebeu são as palavras que se destacam: algoritmo, var, início e fim. Essas palavras correspondem às palavras ditas como palavras reservadas. Palavras reservadas em programação de computadores, tanto na questão algorítmica como em linguagem de programação, têm um significado especial relacionado ao que ela representa naquele contexto. E, em razão dessa situação, não pode ser usada pelo computador para outra função, porque ela expressa uma instrução, comando ou identificador na linguagem, e o uso indevido dela pode gerar um conflito com outros itens do código. Por padronização na disciplina, os algoritmos, as palavras reservadas, estarão destacadas em negrito. Ainda vamos analisar mais alguns detalhes do exemplo. Na primeira linha, que se inicia com a palavra algoritmo, juntamente com nome do algoritmo, trata-se de um padrão, em que cada algoritmo que você escrever deve obrigatoriamente começar com a palavra algoritmo, mais a identificação dele. Observe também que a linha é finalizada com ponto e vírgula. A próxima palavra reservada é var, que indica onde as variáveis devem ser declaradas, sobre as quais já voltamos a falar. Após a declaração das variáveis, tem-se a palavra reservada início, e entre ela e a fim que estão o conjunto de instruções do corpo do algoritmo, onde efetivamente estão os comandos e instruções que correspondem ao processo que se destina ao algoritmo e o futuro programa. Vejam esse slide. Um exemplo de um algoritmo completo, com todos os detalhes exemplificados. Porém, continuaremos com os detalhes na próxima videoaula. Até lá. Bons estudos, pessoal.